Olá, sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar a videoaula do componente curricular Sociologia, que começa a partir de agora. E como eu sempre comento, logo no início dessas videoaulas, sou até um tanto quanto repetitivo, mas é importante frisar e deixar claro a todos vocês qual a finalidade desta videoaula. Simplesmente ela tem como finalidade contribuir com o seu aprendizado, mas para um foco específico que você possui, que é um bom desempenho na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso que não só a Sociologia, mas também vocês estão acompanhando videoaulas de outros componentes curriculares que apresentam esse objetivo. Nós estamos tratando de temáticas que são recorrentes na prova do Enem e assim contribuir com a sua preparação. E na Sociologia, uma temática muito recorrente e que eu vou estar tratando com vocês ao longo desta videoaula e mais outra videoaula é o tema do meio ambiente. Eu tenho certeza que você já percebeu que nesses últimos anos, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, a pauta ambiental ela acabou ganhando grande proporção. O tema meio ambiente hoje é uma preocupação. E aí você pode me perguntar, você pode me questionar, professor Ney, por que essa mudança? Por que que hoje existem políticas públicas que estão voltadas às questões ambientais? Por que ocorrem palestras, eventos que inclusive nós temos representações do mundo inteiro para poder discutir a questão do meio ambiente? E eu vou explicar isso para você a partir de agora. Então preste bem atenção. Há muito tempo atrás, existia um pensamento comum, existia um tipo de ideologia que os recursos naturais, eles eram inesgotáveis. Ou seja, nós poderíamos extrair tudo aquilo que o meio ambiente pudesse proporcionar para o nosso bem-estar e para as nossas necessidades. Ou seja, a questão de explorar o meio ambiente. Só que percebam o seguinte, o desenvolvimento social, ele é um desenvolvimento um tanto quanto acelerado. O meio ambiente em si, a natureza, ela tem condições de se recompor? Possui essa capacidade? Sim, possui essa capacidade. Só que não na mesma velocidade que o progresso social apresenta. Então, quer dizer, a evolução da sociedade é muito mais rápido. A recomposição ambiental por conta própria é um processo que se dá, digamos assim, de uma forma muito lenta. E quer queira, quer não, esse progresso da sociedade ou esse desenvolvimento social, ele causa impactos no meio ambiente. E na atualidade nós podemos perceber impactos que são impactos absolutamente negativos. É importante nós frisarmos isso. Ah, professor, mas que impactos negativos são esses? A poluição dos nossos rios, do mar, dos igarapés, enfim, onde tem a água. Um outro impacto negativo, a poluição do ar que nós respiramos. Um outro exemplo de impacto negativo, o desmatamento, que acaba consistindo na derrubada das nossas florestas. Quer mais um exemplo do impacto negativo no que diz respeito ao meio ambiente, em que nós podemos constatar a primazia dos interesses humanos e, diante desses interesses, vai ocorrendo a degradação ambiental? As queimadas. Então, existem várias situações em que esses impactos negativos eles vão ocorrendo no meio ambiente. E aí você pode me questionar,
Tá, professor, mas o homem, ele interfere no meio ambiente somente de maneira negativa? Não. Existem impactos que eu posso afirmar a todos vocês que são impactos positivos. Por exemplo, muitas organizações não governamentais, nós já tivemos videoaulas em que nós tratamos dos movimentos sociais e alguns movimentos são movimentos ambientalistas. E, dentre esses movimentos, nós também temos essas organizações não ambientalistas. Aliás, as organizações não governamentais, que apresentam como finalidade desenvolver todo um trabalho, primeiro de conscientização, um trabalho educativo, no que diz respeito às pessoas terem uma postura que possa contribuir com o meio ambiente. E essas ONGs e esses movimentos ambientalistas, através das suas ações, eles acabam promovendo impactos positivos no meio ambiente. Que impactos seriam esses? O reflorestamento, por exemplo, de áreas degradadas, o cuidado e a devolução para o meio ambiente enquanto natureza de espécies animais que, no caso, encontram-se em extinção ou prejudicadas devido, digamos assim, à voracidade do desenvolvimento social. Para fortalecer ainda mais essa discussão, eu vou mostrar a partir de agora uma imagem. Eu quero que vocês visualizem, né? Nós temos aí o verde, né, aparecendo com bastante ênfase, uma floresta, uma espécie de plantação, é o que nós conseguimos observar nessa imagem. Temos uma frase, a humanidade e a natureza, e abaixo existem duas palavras. A palavra conservação e a palavra preservação. Muitas das vezes, a palavra conservação e a palavra preservação, quando aplicadas às questões ambientais, elas são utilizadas como se elas fossem sinônimas. Mas, quando nós estudamos a sociologia voltada para o meio ambiente, nós conseguimos constatar que existe uma diferenciação. Então, nós temos duas ideologias, nós temos duas correntes teóricas, o conservacionismo e o preservacionismo, que é o que eu estou mostrando a vocês nesta imagem. Mas qual é a diferença, professor? Então, vamos lá. Toda e qualquer ação humana, usando muita tecnologia ou não, o desenvolvimento social sendo mais agressivo, mais acelerado, enfim. O homem, ele interage com o meio ambiente. E o homem, ele sempre vai impactar, ele sempre vai gerar um impacto no meio ambiente. Então, isso acaba sendo uma informação diferencial. A visão conservacionista, ela trata da utilização do meio ambiente no sentido de extrair aquilo que é necessário para a existência humana, mas de uma forma responsável, pensando justamente nesses impactos. Ou seja, como agredir menos os nossos recursos naturais. A visão preservacionista, ela já é, digamos assim, uma visão mais conservadora. Conservadora em que sentido? No sentido de defender os recursos naturais como algo intocável. Então, prestem bem atenção. Vou repetir a diferença. Preservacionismo trata da intocabilidade. Os recursos naturais lá estão e lá devem ficar, lá devem permanecer. Enquanto a visão conservacionista trata desse uso dos recursos naturais, mas de forma equilibrada, de forma racional. Por isso que hoje nós tratamos tanto de questões de sustentabilidade, que acaba sendo um discurso e uma filosofia do uso desses recursos naturais, justamente de maneira responsável, sem degradar, sem impactar, sem prejudicar tanto os recursos naturais até então existentes. Uma outra coisa que eu quero acrescentar a essa discussão é o seguinte:
Por que essa preocupação ela é relevante? Simplesmente o meio ambiente, seja ele na sua fauna, como também na sua flora, ele tem que apresentar as condições necessárias que também nos possibilite bem-estar. Mas nós também precisamos ter a responsabilidade ambiental com as gerações futuras, ou seja, com aqueles que ainda vão nascer. Então, essas pessoas elas precisam encontrar um meio ambiente. Seus filhos, seus netos precisam encontrar um meio social em que a questão ambiental seja salutar para aqueles que ainda vão viver. Água não poluída, um ar que seja respirável, florestas em pé, poucas queimadas, dentre outras situações que eu poderia aqui estar mencionando a todos vocês. Feito estas considerações, vamos para o nosso exercitando. Agora é o momento de você utilizar o seu livro didático, o Aprova Enem, o volume do 2º ano do ensino médio, mais especificamente aquele que trata das ciências humanas e sociais aplicadas. Nós vamos trabalhar uma questão do livro agora no nosso exercitando. Mas no livro didático, você sabe que há outras questões que é interessante você também ler, analisar e procurar responder. Vamos à primeira delas? Visualiza em tela. É a questão de número 2, que está distribuída, ela está organizada entre a página 167 e a página 168. Então, nós temos uma charge, nós temos aí uma tirinha, aliás, que faz alusão, digamos assim, à vivência humana em uma situação remota que nós entendemos como sendo a Era das Cavernas. E aqui está tratando, digamos assim, a respeito da descoberta do fogo. Então, nós temos aí 3 homens juntos, e um outro separado deles. E logo no balão está escrito assim: fogo. Na minha época não tinha nada dessas frescuras e a gente vivia muito melhor. Bem abaixo nós temos um comando que diz o seguinte: a tirinha acima de Caco Galhardo é uma metáfora. Letra A, da senilidade dos idosos, que não são capazes de compreender as vantagens e inovações. B, do conflito de gerações, que não consegue ser superado desde os primeiros agrupamentos humanos. Letra C, dos impactos objetivos e subjetivos decorrentes das transformações técnicas e sociais. Letra D, da precariedade do mundo sem tecnologia, que leva as pessoas a dependerem do fogo e do abrigo em cavernas. E letra E, da crescente dependência das novas gerações a tecnologias dispensáveis. Vamos visualizar? A alternativa correta está expressa na letra B, do conflito de gerações que não consegue ser superado desde os primeiros argumentos, aliás, desde os primeiros agrupamentos humanos, Então, é isso que a charge, é isso que a imagem que eu estava mostrando agora há pouco na questão, ela estava retratando a todos vocês, ou seja, o questionamento do fogo feito por um indivíduo para um grupo de 3 indivíduos, ou seja, mostrando mesmo, a mudança de concepções, as ideias que cada pessoa ela dispõe e que às vezes conflita com um pensamento que é comum com outro agrupamento de pessoas. Vamos para mais uma questão? A segunda e última questão do nosso exercitando, esta do Enem do ano de 2015. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais
se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Então percebam, a citação, ela simplesmente conceitua preservacionismo, que eu expus para vocês logo no início da videoaula. E ainda tem uma outra questão interessante. Eu estou tratando aqui da questão do meio ambiente e a discussão ela está focada em relação à fauna e à flora. Mas aí nós também temos que ter um entendimento, e é importante adicionar essa informação, que de todo e qualquer lugar que nós possamos estar, refletem o quê? Um meio ambiente. Não só pelas suas condições estruturais, mas até mesmo pelas questões de subjetividade, emocionais, de bem-estar e assim por diante. Mas para deixar bem claro, por exemplo, a escola, ela tem que ser um meio ambiente, um lugar em que seja facilitado e que se possibilite o aprendizado. Da mesma forma que o meu ambiente de trabalho, a exemplo de todo e qualquer outro contexto social, são meios ambientes que precisam ser favoráveis a todos nós, Então, ainda dá, digamos assim, para nós ampliarmos esse nosso entendimento, indo além dos recursos naturais. Vamos retornar para a questão, fazer a leitura do comando e as 5 possibilidades de resposta. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na letra A, prática econômica sustentável, B, contenção de impactos ambientais, C, utilização progressiva dos recursos naturais, D, proibição permanente da exploração da natureza e letra E, definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. Com base no seu aprendizado a respeito do que é o preservacionismo, a resposta correta está expressa na letra D de dado. Proibição permanente da exploração da natureza. Conforme eu tinha explicado anteriormente a todos vocês, o preservacionismo é uma corrente que acaba defendendo isso, a intocabilidade. Creio que essa seja a melhor palavra para deixar claro, para deixar evidente essa corrente do preservacionismo. Enquanto o conservacionismo, repetindo, ele preconiza a utilização dos recursos naturais, mas de forma responsável. Agora eu mostro para vocês a referência bibliográfica do nosso livro A Prova Enem, e como eu disse anteriormente, você não pode deixar de acompanhar as nossas videoaulas, fazendo o manuseio deste livro didático, e ainda ele colabora com o seu estudo em casa, a partir do momento em que você vai ali resolvendo as suas questões. Eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula. O meu forte abraço para você. Gostou dessa videoaula? Quer assistir ela novamente? Quer saber os temas das videoaulas já ministradas de Sociologia? Acesse as nossas plataformas. O link está aparecendo na tela para que você possa acessar. Um abraço a todos vocês.